Pois é, então o jornal me emociona muito, né, por muitas coisas. Primeiro porque nesse jornal eu conheci pessoas sensacionais. Eu conheci, por exemplo, o Nelson Breve Dias. Mas antes de falar do Nelson Breve Dias, do pessoal, eu vou dizer como era no meu tempo de estudante. No meu tempo de estudante, aqui a gente tinha a disciplina Agência de Notícias, foi criada pelo professor Freitas Nobre e depois ela foi administrada pelo Torquato. Eu fui monitor dessa disciplina durante todo o período que eu passei aqui. Então, o Torquato é um ano mais novo que eu e o Zé Marques é um ano mais velho do que eu. Então, a gente sempre teve algumas brigas, tal, mas aquelas brigas de amigo. Apesar de eu ser aluno, Torquato professor, Zé Marques professor, a gente sempre se deu como amigo, né? Então, não era aquele amigo de um visitar a casa do outro, tal, mas como a gente vivia muito tempo aqui, eles também casaram, principalmente o Zé Marques casou antes com a Eca, depois ele se divorciou da Eca, o Torquato se divorciou antes, né? Mas eles viviam aqui, então a gente vivia, nossa vida era muito aqui. Então a gente brigava, tal, mas brigava, depois saíam os três outra vez conversando, tal. Um ia lá falar desculpa que eu fiz isso, desculpa que eu fiz aqui, mas tudo bem. Bem, então quando o jornal, não existia jornal, daí a gente resolveu, na época que o Etevaldo Siqueira estava aqui, a fazer um jornal. Eu me recordo que o primeiro jornal, laboratório, chamava O Jornal, né? E que foi interessante, que foi eu que batizei sem querer, né? Porque o Etevaldo já era o Etevaldo e eu éramos funcionários do Banco do Brasil. Só que o Etevaldo já trabalhava no Estadão, né? Então, talvez por essa afinidade que a gente tinha também, eu dei uma sugestão, porque você sabe como é reunião de estudante, né? Fica todo mundo encebando, até que daqui a pouco... Então, já que todo mundo trabalhava, então o pessoal, vamos botar isso no meu jornal. E ficou um tempo aí. Bem, depois... a gente chegou à conclusão que o jornal ele deveria ter alguma atividade, ser uma atividade política. Então resolvemos, eu já era professor, resolvemos com a Cremilda de fazer um jornal em Carapicuíba. Então para Carapicuíba, a gente mandava os alunos para Carapicuíba. Então Maurício Iello faleceu muito jovem ainda. E várias outras pessoas que acabaram trabalhando no Estadão, pegavam o trem aqui e iam para Carapicuíba. Não sei o número do jornal, porque a gente acabou sendo assistente social. Então a gente fazia concurso com os alunos, levava caderno, daí falou, pô, tem um menino lá que está magrinho e tal, levava comida e assim por diante. Sabe? Então o jornal não saía. E assim a gente continuou, até que em 76 a gente fez o Jornal de Imbura, também um número só, que mereceu um editorial da Veja, dizendo que a escola deveria fechar porque não dava condição para que as pessoas fizessem mais de um jornal por semestre. Mas o Jornal de Imbura, quando ele apareceu num período importantíssimo da ECA. Quer dizer, os professores haviam sido cassados, ou cassação branca, como aconteceu com Simval Medina, ou cassação mesmo, né, como aconteceu, cassação branca também como aconteceu com o Zé Marques, ele não renova o seu contrato e pronto. Quer dizer, não é que eu não te cacei, eu só não renovei o contrato. E assim por diante. E outros professores que foram presos. A cassação branca, por exemplo, é uma coisa esquisitíssima. Eu me recordo que o Freitas Nobre era deputado, professor da casa e procurador da Justiça. Existia na Constituição um artigo dizendo que o procurador de justiça, se ele trabalhasse numa outra instituição pública de ensino, isso não seria acúmulo de cargo. Bom, quando foi para renovar o contrato do Freitas Nobre, não permitiram, porque era acúmulo de cargo. Daí, pô, beleza, quer dizer, nós somos mais que o Vaticano, sabe? Então, o jornal, esse jornal de Imbura, ele apareceu num momento importante, porque nós não tínhamos professores, os professores que foram cassados, para a gente não permitir que a ditadura colocasse aqui um corpo docente dela,
Só que para colocar um corpo docente deveria ser aprovado pelo conselho do departamento. Então o que fizemos nós? Nós assumimos todas as disciplinas do departamento, todas. E convidamos outros colegas para vir dar aula aqui de graça. Sabe? Foi aí que veio o Vlado. Sabe? Então, bom, daí o que acontece? A gente então, eu dava 44 horas de aula, eu dei uma disciplina chamada radiojornalismo, fizemos um livro que não foi publicado. O Chaparro era meu aluno, e muita gente importante daquela época. Dividimos todas o corpo discente em projetos e fomos atrás desses projetos. Então, e o Jornal do Campus apareceu, só tinha eu de professor, e foi a partir daí que eu acabei ficando sozinho, né? Tive um período a ajuda do Manente até a morte dele, mas depois sempre eu fiquei mais tempo sozinho do que... Eu fui chamado para prestar um depoimento por causa do jornal de Imbura. O jornal estava pronto na nossa gráfica, só que não estava distribuído. E a gente não colocou expediente, quer dizer, não tinha professor responsável no nome dos alunos. Daí quando eu chego lá, quando a chefe do departamento de então, a professora Elda Bulota Barraco, falou, olha, chegou esse documento aqui, você precisa ir para o DOPS lá se explicar por causa do jornal. Eu falei, tá bom, não tem jeito de falar que não, tem que ir. Então fui. Só que comigo, o único professor que resolveu ir foi Gaudêncio Torquato do Rego. Então ele falou, eu vou com você vai ficar calado, deixa que eu falo. Quando eu chego lá, vem o Romeu Tuma, senador que faleceu, chega com um jornal tal, falou, esse jornal vocês que fazem? Eu sou responsável por ele. Você que é o tal de Coelho? Sou eu sim. Falei, mas como o senhor sabe? Estava escrito em cima. Então alguém pegou daqui e levou para ele. Então eu e o Torquato ficamos lá à disposição, tanto do Romeu Tuma como do Coronel Gaia. Mas nós tivemos uma sorte tremenda que no mesmo dia que eu fui para lá, o delegado Fleury também foi. E daí o secretário ficou junto com o Fleury. Daí chegou depois de umas 2 horas e pouco, o Romeu Tuma voltou e falou, o secretário queria falar com vocês, mas não vai falar porque vocês perto do Fleury não são nada. Eu falei, que bom, né? Então ele falou, vocês podem ir, mas uma coisa, esse jornal não pode ser distribuído, porque se for distribuído não adianta você se esconder que nós vamos te achar. Tá bom. Só que eu cheguei aqui, o jornal já tinha sido distribuído. Então, felizmente não aconteceu nada demais, né? Tanto assim que eu estou aqui, mas eu acho que eu devo, né, muito ao Torquato, porque se ele não tivesse ido comigo, eu não sei o que poderia ter acontecido, porque o Vlado foi sozinho, não quis ninguém, sabe? Eu fui com o Torquato, eles não podiam chegar e dispensar o Torquato para eu ficar. Então ele acabou dispensando os dois, sabe? E praticamente 1 ano depois do que aconteceu com o Vlado. Então eu devo muito para o Torquato. É uma pessoa que eu tiro assim, é um cara muito legal para mim. Então quando ele precisa de alguma coisa, eu paro tudo e vou fazer. Porque eu acho que eu devo muito a ele, inclusive minha vida. A ideia é do Freitas Nobre. Freitas Nobre foi cassado e ele foi para Paris. Ele deu aula em Paris. Eu acho que é em Paris 5. E lá ele ficou observando as coisas como ocorriam e tal, e depois ele trouxe para cá. Então foi a ideia do Freitas Nobre, foi tudo pensamento dele, né? Então, tinha até um artigo dele falando sobre isso, que é da necessidade. E depois também teve muita coisa do Zé Marques, né? Que o Zé Marques foi aluno do Luiz Beltrão, e o Luiz Beltrão também já pregava isso. Então juntaram as duas coisas. Eu digo Freitas Nobre porque foi ele que fez a primeira agência e que a agência deveria se transformar no jornal. E depois o Beltrão e o Zé Marques, que Beltrão já tinha ideia também, o Zé Marques, como fiel seguidor do Beltrão, também entendeu que a ideia era importante. A ditadura fez uma cassação branca, né? Então não renova o seu contrato, fez cassação mesmo de pessoas, o
caçou muita gente aqui da escola. Aliás, é por isso que até hoje eu não entendo, se nós temos aqui uma comissão da verdade, a escola que teve mais professores caçados, não tem ninguém nessa comissão, né? Bom, então, alguns professores não tiveram seu contrato renovado, outros realmente tiveram o contrato anulado, no caso do próprio Zé Marques, né? Outros foram presos, como o caso do Farcas, sabe? Então, quer dizer, na medida que esses professores saíram, a gente precisava de mais professores. E esses professores, como que vai fazer para você contratar mais gente? Você tem que fazer ou convidar, ou, na época você não precisava de concurso, você podia chegar e eu te convido e você entra para o meu corpo docente. Então foi mais ou menos o que se fez. Só que tinha que ser aprovado pelo conselho. E o conselho do departamento, né, quando foi consultado, a gente não permitiu que isso ocorresse. A gente não permitiu, quer dizer, nós assumimos todas as disciplinas e fizemos uma divisão dos alunos pelos professores. Então não havia mais separação de semestre. Todos os alunos estavam engajados em determinados projetos. O nosso projeto era um projeto de fazer um livro, sabe, de um livro sobre radiojornalismo, e o outro fazer um livro com o Plínio Marcos, que também se engajou no nosso trabalho, para fazer um livro sobre sobre jogadores juvenis, porque nós descobrimos que no Palmeiras uma pessoa se suicidou, um juvenil, porque era homossexual, ele não foi aceito pelo grupo. Então a gente queria fazer um livro por aí. E então foi vamos dizer, a solução pedagógica que a gente encontrou para não permitir que a ditadura colocasse aqui o corpo docente dela, que já estava preparado. Tanto estava preparado que, a convite do diretor da escola, o professor Manuel Nunes Dias, entrou aqui um professor, chamado, não sei o primeiro nome dele, mas o sobrenome era Cardoso, que ele era jornalista também, que veio aqui para chegar e botar ordem na casa. Então ele chegou aqui, e a chefe do departamento, uma pessoa mais ou menos ligada à direita do país, então permitiu que ele, vamos dizer, colocasse as mangas de fora. Então foi quando aconteceu esse caso do Jornal de Imbura, e quando aconteceu a cassação branca do Simval. A cassação branca do Simval se deu da seguinte forma: ele estava fazendo mestrado, ele foi do primeiro grupo de mestrado aqui da escola, o orientador dele é o professor Farina, que é do CRP. E o Simval apresentou o exame para o exame de qualificação, e no exame de qualificação dele haviam 2 outros professores. Um professor com quem ele nunca tinha tido aula, o professor Teobaldo, um professor importante para a gente, então, e a professora Elda Bulota Barraco, que era chefe do departamento e que era contrária ao Simval. Sabe? Ela não entendia que o Simval era um bom professor. Bom, o que aconteceu? Os 2 professores, o professor Teobaldo, mesmo por mérito do Simval, né? Quer dizer, o Simval ele fez perguntas para o Simval que o Simval não tinha condições de responder porque não fez o curso dele. A Elda Bulota, o Simval tinha assistido o curso, ela achou que ele foi mal. E o Farina foi pressionado, o professor Modesto Farina, e acabou cedendo. Então, uma coisa que não acontece na universidade. Quer dizer, um professor ser reprovado pelo seu orientador. Então, ele foi reprovado por todos. E na época era da seguinte forma, que funcionava aqui, né? Então, se o professor ele não fosse aprovado no exame de qualificação, então ele tinha mais 6 meses para fazer outro exame de qualificação. Agora, se nesse ínterim o contrato dele vencesse, ele perderia a vaga. Foi o que aconteceu com o Simval. Então, o Simval terminou, ele foi reprovado e acabou indo para fora. Hoje ele é um escritor razoavelmente consagrado, né? Então,
E nós continuamos dessa forma. E os alunos resolveram fazer o seguinte, entraram em greve porque coincidiu com o Jornal de Imbura, entraram em greve e pediram para perder o semestre. Então, os alunos pediram para perder o semestre, porque eles não queriam o semestre com um corpo docente que tivesse sido maculado pela ditadura, que foi o que aconteceu. Eu diria, né, o que marcou mais, assim, não de melhor lembrança, mas foi perder amigos. Né? Perder amigo como o Vlado. Quer dizer, eu e o Jair andávamos discutindo, mas sempre fomos muito amigos. Quer dizer, e as nossas discussões não eram discussões pessoais, eram discussões de conceito, sabe? Então, perder uma pessoa como Miruel Silveira, que chegou, o dia que eu me encontrei com ele falou que eles estão me matando. Por quê? Porque não permitem mais que eu dê aula e que eu seja o diretor do teatro da USP. Então, perder o professor... O professor Virgílio Noia Pinto, eu acho que ele foi injustiçado, ele foi esquecido, sabe? Eu acho que um outro professor que marcou muito e que também está esquecido, o Luiz Celso Piratininga, ele é muito lembrado na Escola Superior de Propaganda e pouco lembrado aqui. O Timoshenko Web, sabe? Uma pessoa que, nossa senhora, era assim a alma dessa escola, sabe? Que também está esquecido. O Birigui, o Birigui é uma coisa, foi aluno dessa escola, morreu no dia 20 de dezembro, e o contrato dele saiu no dia 19, saiu um dia antes da morte dele. Sabe? Depois o filho único e a mãe e o pai falam, nós vamos doar o salário do meu filho ou para a ECA ou para alguma outra instituição. E ele pediu para ser enterrado aqui. Tanto assim que está a lápide dele lá e um diretor queria tirar a lápide porque disse que aqui não é cemitério, sabe? Que é justamente aí que eu te falo, são pessoas que não têm ligação com a história da ECA. Uma pessoa que também a gente não... A Gisela, eu fui visitá-la no hospital, ela falou com ele, eu sei que dessa eu não passo, você conhece as árvores que eu gosto, eu quero que você jogue as minhas cinzas naquelas árvores. Então, que escola tem? Não existe, um lugar que as pessoas gostem tanto. A gente se sente mal, né? Porque parece que você tem prazo, então o seu prazo estava vencendo, sabe? Você acha que ainda tinha alguma coisa para apresentar. Então você fala, puxa vida, ainda, né? Então é um divórcio que é litigioso. Quer dizer, você não quer se divorciar, mas a outra parte quer. Fazer o quê? Sabe, daí a pessoa fala, mas você pode continuar aí dando cursos e tal. Posso, mas eu sempre vou ser um abscesso, sabe? Porque você perde a participação. Uma pessoa que estava assim com tanta vontade e tal, e que também abriu mão, foi o Chaparro, sabe? Hoje talvez ele não fizesse mais porque ele está enxergando muito pouco. Então a gente não sabe. Mas é aquela questão de você, o seu prazo venceu, meu filho, até logo. Ou seja, eu digo que já estou na hora extra.